Hoje vamos conversar sobre conteúdo, criação de conteúdo. Criação de conteúdo e vai ser muito importante para você que cria conteúdo e para você que quer começar a criar conteúdo para a internet. Então essa aula vai ser bem base, sabe? Então vai servir para qualquer tipo de nicho, qualquer mercado, tá? E bom, deixa eu ver aqui, deixa eu avisar o pessoal que começamos e quem estiver chegando, como é que fala? Compartilha aqui pra gente alcançar mais pessoas e pra esse conteúdo chegar pras pessoas certas. Deixa eu colocar aqui no Telegram. E é isso aí, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vai falando aí que vocês chegaram pra eu saber se vocês estão me escutando direitinho. Beleza? Bom, o que acontece quando a pessoa chega pra mim e ela vem tirar dúvidas sobre criação de conteúdo, né? As maiores frases, né? Não ia falar melhores, mas não é melhor, né? Mas as frases que as pessoas mais me falam quando chegam até mim falando sobre conteúdo Amanda, não sei criar conteúdo. Amanda, é muito difícil. Amanda, não tenho tempo para criar conteúdo. E deixa eu te falar, primeiro, sobre essas coisas, você tem que mudar na sua mentalidade, né? Se você sempre fala que criar conteúdo é difícil, que você não consegue, sabe? Que você não tem tempo, então você realmente nunca vai conseguir, sabe? Então muda a sua mentalidade primeiramente, para depois colocar a mão na massa, tá? E questão de tempo, por exemplo, é questão de prioridade também, né? Então, quando você muda aí um pouquinho a sua prioridade, começa a se organizar melhor, a criar um calendário de conteúdo, fica mais fácil para você criar o conteúdo, né? E gerar esse conteúdo para sua audiência. Então, começando, eu queria dizer exatamente esse ponto de que o conteúdo ele não precisa ser difícil, sabe? Algo que eu sempre prezo é pela simplicidade e pelo conteúdo, por o conteúdo vir de dentro de você, sabe? Não é algo que, cara, eu vou precisar fazer muitas pesquisas, eu vou precisar ficar aqui, meu Deus, com a cara enfiada nos livros pra pegar algum conteúdo, pra entender sobre alguma coisa, pra passar pra frente. Não é assim, sabe? O conteúdo, ele tá aí dentro de alguma forma e você pode descobrir isso, né? Através de autoconhecimento, enfim, através também da prática, né? Quando você vai todos os dias ali, né, praticando o que você tá fazendo, criando todos os dias, você consegue ter essa peridiosidade, nossa, que palavra, é essa palavra mesmo que eu quis usar? Não sei. Você começa a ter uma consistência ali e ganhar experiência na criação de conteúdo, né? Então, assim, eu posso falar pra você, eu nunca tive grandes e enormes dificuldades em criar conteúdo. Sempre foi assim, uma coisinha ou outra, sabe? Como criar um título que converte, um título que a pessoa fique até o final do vídeo, sabe? Alguma coisa assim. Mas grandes dificuldades com o conteúdo eu nunca tive. Então eu gostaria de falar aqui agora 3 princípios que é muito importante a gente ter na hora da gente criar o conteúdo. E aí depois, durante essa aula, eu vou falar também da qualidade e os 6 pilares que eu coloquei aqui no título, né? Os 6 pilares / objetivos para criar um conteúdo maravilhoso e top. Então, o primeiro princípio é o interesse do avatar. Se você cria um conteúdo assim, sabe, ao léu, que, né, ninguém tem interesse, então ninguém vai se interessar pelo seu conteúdo, ninguém vai começar a te seguir, ninguém vai te acompanhar, ninguém vai comprar de você, né, que é o objetivo final, eu espero. Então, em primeiro lugar, o primeiro princípio tem que ser de interesse do avatar. Você tem que fazer aquela básica pesquisa, né, do seu avatar, sobre o que as pessoas que te seguem ou as futuras pessoas que vão te seguir têm em comum, quais são essas coisas, esses medos, essas dores, esses anseios, enfim, sonhos, dificuldades que essas pessoas têm que são em comum,
né, o que elas têm em comum, que dá pra você atingir justo ali, sabe? Que dá pra atingir justo ali na dor daquela pessoa, quando você cria o conteúdo. Então, o primeiro princípio é que tem que ser do interesse da pessoa ali, né? Tem que ser do interesse do avatar. Em segundo lugar, segundo princípio, o conteúdo ele tem que gerar conexão, sabe? De alguma forma ele tem que gerar conexão. E nessa aula aqui, entre os 6 pilares, eu vou falar vários tipos de conteúdos aqui que vai conectar com o seu público. Então fica aqui até o final para você ver os tipos aqui de conteúdo que você pode criar. Vou dar alguns exemplos também, então é legal que você fique aqui. Caso você tenha dúvida, caso você tenha dificuldade de criar, vai ter vários exemplos aqui para te ajudar nesse processo, tá? Então a conexão com o público é muito, muito importante você ter. Porque, pensa comigo, ninguém compra de quem não confia, né? É muito mais fácil você chegar num amigo e aquele amigo comprar de você do que aquele amigo comprar de uma pessoa que ela nunca viu na vida ou de uma pessoa, sei lá, na internet que ela viu, né, 2 vezes sequer. Então é muito mais fácil ele comprar de um amigo que ele conhece e confia, né, que gera aquela conexão, que tem aquela interação, né, entre essas 2 pessoas, os amigos, do que uma pessoa desconhecida. Então, para você gerar essa conexão, tem que saber quais que são as dores e as dificuldades e aquilo que aquela pessoa passou, né? Quais que são essas dores do seu público, qual que é essa conexão, como é que você vai se conectar com essa pessoa. Então, por exemplo, quando eu começo uma live falando assim, eu também tinha dificuldade de criar conteúdo no começo. É uma conexão que eu tô criando com você, né? Se eu tivesse essa dificuldade, eu poderia vir falar, mas como não é verdade, eu não falei isso. Mas se eu tivesse tido dificuldade, eu falaria isso no início, para que houvesse essa conexão entre a gente, sabe? Para que eu pudesse me conectar melhor com você. Então, use muito bem essas informações que o seu avatar te passa e que você descobre sobre o avatar, para que você possa utilizar isso, sabe? A seu favor durante a criação do conteúdo. E também o princípio número 3 aqui. Então, falamos sobre o primeiro princípio de ser interessante para o seu avatar, de ser algo legal, de ter conexão com o seu público, tem que gerar essa conexão, tem que ser, tipo, gente como a gente, sabe? Eu gosto muito quando as pessoas falam assim pra mim, Amanda, você é gente como a gente. Eu falo, sério? É mesmo, né? Porque a gente gera essa conexão, essa vulnerabilidade também, sabe? É bem legal você fazer isso e transparecer isso também. E o terceiro princípio é você ser direto e sem enrolação. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta que você fique enrolando. Quem gosta aí de vídeo de 15, 20 minutos em que, tipo, 10 minutos é só a pessoa enrolando pra chegar no ponto certo, sabe? Ninguém gosta disso. Eu já logo fecho e às vezes até quando, tipo, eu gosto da pessoa, eu dou um toque pra ela, sabe? Porque, mano, né, não é legal você ser enrolado e a gente vê que, tipo, a pessoa tá fazendo aquilo só por copyright, por exemplo, sabe? Que a pessoa tá fazendo aquilo pra segurar mesmo a pessoa até o final. Então, eu não gosto de fazer isso. E, assim, os vídeos que eu fiz lá no meu canal no YouTube e tiveram mais visualizações e mais interação comigo lá nos comentários, foram os vídeos que eu não enrolei. Foram vídeos, por exemplo, de tutoriais em que eu cheguei, né, já me apresentei rapidinho, falei, oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo assim, 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 e pronto, o vídeo tava ali, entendeu? Depois de 20 segundos eu tava começando o conteúdo. Então faça isso no seu conteúdo também, que ele seja interessante, que ele tenha conexão, pontos de conexão em que a pessoa vai falar, nossa, eu também sinto isso, nossa, eu também sou assim, sabe? E que vai ser direto, sem enrolação. E, bom, e sobre a qualidade, né? O seu conteúdo, ele tem que ser de qualidade, ele tem que gerar um valor. Como é que a gente sabe que um conteúdo, ele gera valor? Quando você entrega exatamente o que a pessoa precisa. Quando você entrega o que você promete e até além também. Então, você já ouviu falar daquele termo over delivery? Que é quando você entrega mais do que você prometeu. Então, o conteúdo, ele pode ser assim também. Ele tem que ser assim, na verdade, né?
tanto o seu conteúdo quanto o seu produto, seu serviço, enfim, aquilo que você vai entregar para a pessoa, sempre realmente se esforce para entregar o melhor, sabe? Para que aquela pessoa se sinta amada, se sinta acolhida, se sinta conectada com você e goste do seu conteúdo a ponto de também falar para outras pessoas, sabe? Ela pode muito bem falar assim, nossa, eu fui consumir um conteúdo da Amanda, ou eu fui consumir um produto da Amanda e ela me tratou tão bem, né? E ela entregou tão mais do que ela prometeu que eu vou indicar para outros amigos, sabe? Então, o marketing direto, né? O marketing boca a boca, ainda assim funciona muito bem hoje em dia, né? Porque a gente confia, como eu falei, muito mais no boca a boca ali, na indicação de amigo, né? Do que indicações alheias. Então, a qualidade, você tem que entregar mais do que você promete, entregar com valor, né? E também tem que ser com clareza, né? Eu comecei aqui esse conteúdo, essa aula de hoje, falando pra você o que você encontrar aqui, né? O que você vai aprender aqui hoje. E tô sendo clara em todos os pontos, né? Se eu não estou sendo clara, por favor, me avise. De alguma forma, eu sempre tento passar com maior clareza, com exemplos também, sabe? Pra todo mundo entender. Então, eu falei até aqui que eu vou falar alguns exemplos depois aqui nos 6 pilares para vocês entenderem exatamente do que eu tô falando, de qual pilar que eu tô me referindo, de qual objetivo eu tô me referindo e de como você pode fazer isso. Então, que seja muito bem claro o seu conteúdo também, para que ele entregue essa qualidade, sabe? E também o terceiro ponto da qualidade tem que ser verdade, né? É muito ruim quando você descobre que uma blogueira, por exemplo, estava mentindo sobre o produto X que ela indicou, né? A pessoa perde a credibilidade na hora. Então, o conteúdo tem que ser verdade, tem que vir ali de dentro de você, né? Por isso que eu falei lá no início, que não é difícil, criar conteúdo não é difícil quando vem de dentro de você, sabe? Quando aquilo tá queimando no seu coração e você fala o que é a verdade, você realmente passa aquilo que você sabe, aquilo que você tá estudando, tá se aprofundando, sabe? Tá experienciando, experimentando. Então, tem que ter verdade, um ponto de verdade ali no seu conteúdo. E agora vamos falar sobre os 6 pilares, que na verdade são 6 objetivos, né? Eu gosto de falar bastante que o conteúdo, quando você começa a criar um conteúdo, não importa qual tipo de conteúdo você vai criar, você sempre tem que pensar qual que é o objetivo que você quer atingir com aquela peça de conteúdo, sabe? Com aquele vídeo, ou com aquele artigo, ou com aquele post no Instagram. Então eu vou dar exemplos aqui como se fosse realmente aqui no Instagram que você tivesse criado o conteúdo, mas isso daqui, obviamente, serve para qualquer outra plataforma, qualquer outra rede social. É só modificar um pouquinho alguns conceitos e, né, algumas métricas também. Então, agora eu vou falar os 6 objetivos que você pode mirar, né, numa criação. Então, por exemplo, hoje eu quero fazer um conteúdo que vai motivar o meu público. E aí eu vou falar, então, alguns tipos, né, de conteúdo que você pode fazer para inspirar. Vou falar qual que é o objetivo desse tipo de conteúdo e métricas para você acompanhar. Quais que são as métricas que eu tenho que acompanhar quando eu crio um conteúdo de motivação, tá? Então fica aqui comigo pra gente acompanhar esses 6 objetivos do conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, já pode colocar aqui, ó, na caixinha, cadê? Aqui, no balãozinho, que daí aparece aqui e a gente pode desenrolar um pouco mais a dúvida, tá bom? Bom, então o primeiro, já falei, já dei um spoiler aqui. O primeiro tipo de conteúdo, com base no objetivo, né, é o conteúdo de inspiração ou motivação. Os cachorros da minha rua escolhem latir bem na hora errada, mas tudo bem. Então, quais que são alguns exemplos, alguns tipos de conteúdo de inspiração e de motivação para você realmente incentivar a sua galera, motivar o seu público-alvo? Histórias. Histórias é um tipo de conteúdo que conecta muito bem
Porque você conta, pode ser tanto história sua quanto história de outras pessoas, né? Histórias de superação, histórias de motivação, conecta muito bem, né? Porque a pessoa olha a história, ela vê, né? Começo, meio e fim, e ela fala, meu Deus, eu me identifico com essa parte. Eu sou que nem essa pessoa. Eu já fiz isso também, sabe? Então você realmente conecta com aquela pessoa como se ela fosse um herói, né? Então se você conta uma história onde você é o protagonista, você se torna o herói daquela pessoa que está assistindo, do seu público-alvo. Então histórias é um tipo de conteúdo muito bom para inspirar e motivar as pessoas. Entrevistas também motiva bastante, né? Você conhecer a história de alguém através de uma entrevista. Frases inspiracionais, motivacionais também. Todo mundo adora. É um dos tipos de conteúdo que mais faz sucesso, né, aqui no Instagram são frases motivacionais. O povo adora. Conteúdo em que você passa uma experiência também, em que você vive alguma coisa e passa isso, né? Tira uma lição, tira uma reflexão daquilo, sabe? Da sua experiência. Você passa isso e acaba motivando e inspirando as pessoas. E conteúdo de impacto também, que é aquele conteúdo em que a pessoa fala, meu Deus, sabe? Ela foi impactada e ela precisa fazer alguma coisa depois de assistir aquele conteúdo, depois de ver aquilo, sabe? Então, às vezes é um post em carrossel, às vezes é um vídeo, né, em IGTV. IGTV não existe mais, mas é um Reels, pode ser uma live também de impacto, onde a pessoa chega com os 2 pés no peito, entendeu? Entendeu? Brilhando e fala, olha, o negócio é o seguinte, e começa, atirando, e a pessoa fica, meu Deus, sabe? Isso é um conteúdo de impacto, onde ela é impactada pelo conteúdo que você está passando ali. E qual que é o objetivo, né, desse tipo de conteúdo inspiracional e motivacional? É fazer realmente a pessoa refletir sobre algo, é inspirá-la, é incentivá-la, é conectar através das histórias, né? Algo que eu já falei aqui também, conexão, é muito importante. E qual que é a métrica para você acompanhar, para ver se o conteúdo tá indo bom ou não, se tá dando bom ou tá dando ruim? Uma métrica muito importante é o salvamento, quando a pessoa salva, principalmente aqui no Instagram, né, estamos falando aqui, quando ela salva o seu conteúdo de inspiração, de frase, ou ela salva alguma história que você contou, ela salva algum carrossel com vídeos de impacto. Quando ela salva, quer dizer, quando tem muitos salvamentos, né? Quer dizer que o seu conteúdo tá indo show de bola. Você tá atingindo o objetivo do conteúdo, que é inspirar e motivar. Ou também compartilhar. Muita gente compartilha as frases motivacionais. Muita gente compartilha os Reels que, né, falam as frases, enfim, que são inspiração e motivação. Ou quando a pessoa marca também embaixo ali o @ da outra pessoa e fala, olha, lembrei de você, né? Coloca a pessoa lá, o @ da pessoa, e faz com que chegue a mais pessoas, né? Então, quando a pessoa marca, também chega a mais pessoas, tá? Então, esse é o primeiro tipo de conteúdo, o primeiro objetivo, inspirar e motivar. Então, sempre antes de criar um tipo de conteúdo, você pensa, eu quero criar um conteúdo do que hoje? Né? Para essa semana, quando você vai olhar o seu calendário de conteúdo, você pensa, essa semana eu preciso criar um conteúdo para cada dia. Então, o primeiro, na segunda, vai ser de motivação, por exemplo. Porque o pessoal na segunda-feira tá, né, na bad e tal, o final de semana já passou, blá blá blá, aquela síndrome da segunda-feira. Então, a segunda-feira é ótimo para ter um conteúdo de inspiração, certo? Onde a pessoa vai realmente girar aquele gás ali para a semana. Na terça-feira, vou falar do segundo objetivo agora do conteúdo, que é de educar informar a pessoa, informar o público-alvo. E esse tipo de conteúdo, vou falar do objetivo desse tipo, né? É fazer as pessoas te enxergarem como um expert no tema que você tá abordando ali naquele conteúdo, gera confiança em você, porque ela vê que você sabe do que você tá falando, e no seu conhecimento também, né? Você passa aquele conhecimento ali, ensina a pessoa a fazer alguma coisa, informa a pessoa de alguma coisa, então passa credibilidade, passa confiança. E também o objetivo desse tipo de conteúdo é fazer as pessoas pensarem no assunto mais profundamente. Então, se você coloca uma chamada para ação ali no final do post, né, daqui do Instagram, por exemplo, você faz uma pergunta retórica.
faz a pessoa refletir, entendeu? Faz a pessoa querer mais, pesquisar mais. Isso é muito bom. Quais que são os tipos de conteúdos que você pode fazer nesse pilar de educar e informar? Você pode fazer conteúdos de como fazer. Esse é um dos principais, ou se não o principal tipo de conteúdo que as pessoas pesquisam hoje na internet. Como fazer arroz, como fazer dinheiro na internet, como fazer tal coisa, como fazer tal coisa. Como fazer alguma coisa é muito pesquisado hoje na internet. Então, utilize desse termo para criar seus conteúdos educativos e informativos. Conteúdo de listas também, onde você põe aquele monte de item. Passo 1, passo 2, item 1, item 2, item 5, item 10. Super show também para você fazer conteúdos educativos e informativos. Conteúdo de novidade, guia, sabe? Aquele guia enorme. Guia para ganhar dinheiro online, guia para emagrecer. É um tipo de conteúdo também que educa. Passo a passo, né? Falei aqui, passo 1, passo 2, passo 10. É muito bom também. Conteúdo de checklist, né? Checklist para você publicar um vídeo no YouTube, por exemplo. O que você precisa fazer, né? Check, check, check. Que mais? Curiosidades, análises. São tipos de conteúdo que dá para você passar uma informação e educar o seu público-alvo. E é muito, muito importante você criar muito conteúdo educacional e inspiracional não. Educacional e informativo, porque realmente passa essa autoridade, né? Você fala assim, ó, eu sei do que eu tô falando, o mercado aqui, eu que mando, entendeu? Então, por exemplo, um exemplo aqui, né, pra você entender. Desde o início do meu projeto, né, do meu negócio online, eu crio conteúdo desde o início. Então, são 5 anos criando conteúdo nessa bagaceira aqui da internet. E o pessoal já me enxerga como uma autoridade, né? As pessoas já me veem como uma autoridade no assunto de marketing digital, porque eu tô sempre falando sobre isso. Tô sempre criando conteúdo. Tô sempre ali falando de como ganhar dinheiro, de como criar um negócio, de criação de conteúdo e de desenvolvimento pessoal e sobre isso, sobre aquilo. Então, as pessoas já me veem automaticamente como uma autoridade naquele assunto, tá? Então, esse tipo de conteúdo de educacional e informação é muito, muito bom para você elevar ali o seu nível de autoridade, né? O nível de como as pessoas te enxergam, tá? Beber um pouco de água aqui. Eu falo um pouquinho e já fico... Quem tiver dúvida, pode botar aqui, tá? Comentar ou colocar aqui na caixinha pra gente interagindo e tirando as dúvidas, tá? Próximo objetivo, né? Próximo pilar do seu conteúdo é conectar. Então, quando, por exemplo, você fala na quarta-feira, eu quero postar um conteúdo que vai conectar eu com a galera, com a minha persona. Então, quais são esses tipos de conteúdo? Você pode contar a sua história, que vai conectar muito, muito mesmo. Muitas pessoas podem se identificar com a sua história. Às vezes você acha que não, mas muita gente pode se conectar com a sua história, né? E pode criar muitos vínculos, né? E depois a pessoa pode até virar o seu fã, virar o seu cliente, por conta dessa conexão. Então, o conteúdo de conexão é muito, muito poderoso. O seu dia a dia também, né? Os bastidores, né? O seu dia a dia. Mostrar isso nos stories é muito bom. É uma ferramenta incrível para você conectar, né? Quando você abre uma caixinha ali nos stories e conversa com o pessoal e responde perguntas e tudo mais, conecta muito, tá? Quando você dá a sua opinião também sobre algo, quando você se posiciona sobre alguma coisa, sobre algum assunto, você também é visto como uma autoridade e também conecta, porque as pessoas que estão desse lado, né, que você deu a sua opinião, vão correr pro seu lado e vão falar, eu também concordo com isso, eu concordo com a Amanda, sabe? Como fala? Eu bato o pé pra esse posicionamento também, eu tô seguindo essa bandeira também, sabe? Então ela vai pro seu lado. E automaticamente, né, as pessoas que não estão no seu lado, que não concordam com a sua opinião, vão pro outro lado, né? E, enfim, vaza daqui, querido. Acabei de falar também, né, conteúdo de
de posicionamento, quando você se posiciona sobre algum assunto, também gera autoridade, também gera conexão. Desafios, quando você desafia a sua galera, desafia o seu público para fazer alguma coisa. Então, conteúdo de desafio, né? Hoje eu quero desafiar você a criar um conteúdo. Então, no final dessa live, eu posso fazer isso, né? Eu posso falar assim, tô aqui desafiando vocês a criar uma peça de conteúdo com o objetivo de conectar. Então, depois você cria esse conteúdo e me marca, por exemplo, entendeu? É um tipo de conteúdo também, né? Esse de desafio que conecta eu com você, porque você se sente desafiado por mim, né? E depois eu posso olhar o seu conteúdo e tudo mais. Até o Felipe que tá aqui, ó, verdade. Ele criou um conteúdo hoje, foi top, Felipe, eu amei, de verdade, eu amei, tá muito bom. Aprendeu comigo, né, aquelas... E o último aqui é conquistas. Conquistas? Conquistas. Quando você conta alguma conquista sua, material ou não, sabe? Não importa. Quando você conta alguma conquista em forma de história também, né? Que é uma outra que eu acabei de falar, né? História conecta. É um tipo de conteúdo que vai conectar com as pessoas, né? Porque as pessoas se conectam bastante com os seus valores, com aquilo que você acredita, né? Com as coisas que você conquista materialmente, né? Por exemplo, as pessoas que gostam bastante de certos tipos de carros, carro chique, sabe? O público vai se conectar com aquele tipo de pessoa, sabe? Que acredita naquilo, que vai em busca daquilo, sabe? Então, conecta bastante também. Muito bom, vou comprar seu curso. Compra lá, querida, está em promoção, aquelas. Sim, aprendi com a melhor desse Brasil. Oh, vocês são lindos, maravilhosos. E qual que é o objetivo, então, desse conteúdo de conexão? É ativar a confiança, como eu falei. Identificação, como eu falei também, a pessoa se identifica, né, com esse tipo de conteúdo. Mostra que se você conseguiu, ela também consegue. Quando você conta uma história sua, né, e fala, gente, eu aprendi isso, isso e aquilo. A pessoa fala, nossa, se ela conseguiu passar por tudo isso, sabe, eu também consigo, entende? Ativa isso dentro dela, né? E ela se sente acolhida, ela se sente próxima de você. Gente, quantas vezes, não sei você, mas me responde aqui, quantas vezes você se sentiu muito próximo de alguma blogueira, sei lá, de algum influencer, de alguma pessoa que cria conteúdo aqui, de mim, aquelas, sem mesmo me conhecer pessoalmente, só porque o meu conteúdo conecta com você, sabe? O meu conteúdo fala com você de alguma forma, toca o seu coraçãozinho de alguma forma. Então, é muito poderoso esse tipo de conteúdo, conexão. E as métricas para você acompanhar esse tipo de conteúdo, quando você fala assim, hoje eu vou postar um conteúdo de conexão, que vai me conectar com o meu público. Quais que são as métricas que você precisa ficar de olho para saber se tá bom ou não? Comentário, né? Sempre vai ter um comentário ali de uma pessoa que fala, meu Deus, eu também me sinto assim, eu também sou assim e tal e tal. Minha história é essa, e conta o textão. Já aconteceu com vocês? De vocês se conectarem tanto com algum post, com algum conteúdo, que você também comenta aquilo que aconteceu com você, né? Então, comentário é uma métrica para você acompanhar. Salvamento também serve quando a pessoa salva algum tipo de conteúdo desses que eu falei, né? E compartilhamento também, né? Muito bom quando você se conecta tanto com o conteúdo que você compartilha aquilo com algum amigo seu que sabe também que passa por aquilo, ou que já passou por aquilo, ou que também é daquele jeito, sabe? Então vale super a pena. Eu sinto como se conhecesse você há muito tempo. Pois é, tá vendo? Mas é porque você também fez a minha mentoria, né? Então, deu pra conhecer um pouquinho mais da Mandinha, né? No por trás das câmeras. Certo, galerinha? Deixa eu dar uma pausa aqui, senão... Deixa eu ver aqui uns comentários. Próximo tipo
de conteúdo, na verdade é o objetivo, né, que eu falei aqui, próximo pilar. Então eu falei aqui hoje sobre inspirar, o pilar de inspirar e motivar. Você pode inspirar a sua galera, motivar a sua galera. Educar, informar, né? Educar/informar é um objetivo de conteúdo muito incrível para crescer sua autoridade. E conectar. E aí o próximo, que é o quarto, é o entreter. Entretenimento é a alma da internet, gente. É a alma da internet. Coloque isso na sua cabeça. Você não veio aqui na internet só pra aprender alguma coisa. Na verdade, você mais está aqui pra entreter a sua cabeça. Eu, pelo menos, eu vejo Reels, né? Vejo TikTok, enfim. E fico rolando ali pra, sabe, entreter minha cabeça. Pra aquele momento zen, sabe? Aquele momento que eu tô fazendo vários nada, sabe? Aí eu fico ali rolando o TikTok. E temos que tomar cuidado, né? Nós, como consumidores, temos que tomar um pouquinho de cuidado. Mas nós, como produtores de conteúdo, né? Criadores do conteúdo, a gente tem que saber que esse tipo de conteúdo de entretenimento é muito, muito, tipo, muito bom pra quem quer crescer, pra quem, enfim, quer conectar também com o seu público. Então, alguns exemplos aqui pra você entender são memes. Memes são ótimos. Gente, eu fico mandando meme, assim, pra minha melhor amiga, pros meus amigos, o dia inteiro. Se deixar, né, no caso. Se eu não tiver nada pra fazer, eu fico mandando meme o dia inteiro. Porque é identificação, é aquele negócio da conexão, sabe? Que eu falei aqui. Quando você se identifica com um meme, você manda lá pro seu amigo e fala, olha você ali. Sabe? Sim, já me identifiquei com muita gente, real. Top. Amo entreter. A gente precisa mesmo gostar bastante, sabe? De entreter e de criar conteúdo. Porque é o que funciona na internet, né? Hoje em dia. Tipo, eu tô vendo muito, muito atualmente que as pessoas... não sei, né? Posso estar errada, mas muito mais gente tá na internet pra entreter, pra buscar esse tipo de conteúdo, né? De entretenimento, do que de informação, né? Do que de educação. Então eu gosto bastante também de mesclar, né, os tipos de conteúdo que eu crio pra não só educar a pessoa, mas entretê-la também, né? E quando a gente junta os dois fica muito melhor ainda, né? Quando você junta entretenimento com informação, vira infoentretenimento. Adoro! Adoro umas coisas assim, bem diferentona. E bora para mais exemplos. Memes, né? Acabei de falar, para entreter. Curiosidades. Gente, eu fiz um vídeo sobre uma curiosidade da Bíblia, tipo, aleatório, assim. E eu achava que nem ia... sabe aquele tipo de conteúdo que você acha que vai flopar e do nada aparece um monte de visualização, um monte de like, um monte de seguidor. Eu falo, gente, o que tá acontecendo? Aconteceu com esse vídeo, porque era uma curiosidade, entendeu? As pessoas gostam desse tipo de entretenimento, de curiosidades. Porque você acha que aqueles canais, aquele canal Incríveis, sabe? Que tem um monte de curiosidade, um monte de infoentretenimento, bomba e tem, tipo, milhões de seguidores. Porque é esse tipo de conteúdo, sabe? De curiosidades. A galera ama. Eu adoro também. Vídeos engraçados, GIFs, playlist de música. Quando você compartilha o seu gosto musical, também identifica bastante com o público. Filmes e livros que você gosta de assistir ou que, né, tenha a ver com o seu mercado. Também é um exemplo, né, de conteúdo para entreter o seu público-alvo. E esse tipo de conteúdo, ele gera, então, engajamento por conta da identificação, que nem eu falei. Tô lendo aqui, né, no roteiro, por isso que eu tô toda hora assim. Faz a persona interagir, que nem eu falei, compartilhar, comentar. E você tem que ter o que em mente? O que ela sente? Quais que são os incômodos que ela tem? O que faz a sua persona rir, chorar, se irritar ou ter nojo, sabe, de alguma situação? Então é por isso que eu falo bastante, friso bastante que você tem que conhecer bastante a persona, né, da qual que você tá se conectando, da qual você tá criando aquele conteúdo. Porque você tá criando pra ela, sabe?
Quando você tá aqui na internet, você tá criando conteúdo para alguém. Você não tá só simplesmente postando por postar, né? Não é um perfil pessoal em que você só coloca selfie lá e tá tudo certo, né? A pessoa gosta só da sua carinha bonita. Não! Você tá criando conteúdo para gerar essa conexão, esse engajamento com a pessoa. Então, você tem que fazer com interesse para ela. O que que ela sente, o que que ela tem de dor, qual que é a necessidade dela, o que que ela precisa no momento. Sacou? Sacastes? Então, qual que é a métrica para você acompanhar, para saber se tá indo bom ou ruim esse conteúdo? Compartilhamento, né? Memes geram muito compartilhamento. Vídeos, GIFs engraçados, playlist, música, etc. Gera muito compartilhamento e comentários também. Então, é uma métrica para você acompanhar aí, para ver se tá gerando engajamento, né? Memes conectam demais, principalmente aqui no Brasil. Mano, o brasileiro tem, né, um negocinho assim que ele precisa ser estudado. O brasileiro faz muito meme, faz meme de tudo. Caraca, eu sou um que sou curioso com histórias. Pois é, principalmente aquelas histórias tipo... Como é que fala? Esqueci o termo. Depois que eu lembrar eu te falo. Mas é umas histórias meio bizarras assim que acontecem. Esqueci o termo desse tipo de história, mas enfim. Anyways. Então falamos sobre conteúdo de inspiração, de motivação, conteúdo de educação e de informação, conteúdo para gerar conexão, conteúdo para entreter. Qual que é o próximo? Conteúdo para engajar, né? Porque nessas redes sociais a gente precisa de um pouco de engajamento, né? Ui! Até tô com calor aqui, peraí. Deixa eu ver aqui rapidinho. Comentários. Show. Daqui a pouco eu respondo aqui sua pergunta na caixinha. Tomé. Próximo conteúdo, engajar, né? Quais que são os exemplos? Não, primeiro eu vou falar do objetivo. Qual que é o objetivo quando você quer engajar uma pessoa? É para entender melhor da sua persona. É para você mostrar a ela que você se importa com a dor dela, que você se importa com a história dela, que você se importa com aquilo que ela passou, né? Fazer ela participar também da sua produção de conteúdo. Quantas e quantas vezes eu faço isso sempre, na verdade. E não é na maldade, sabe? De tipo, preciso de engajamento. Não, é pra saber realmente o que você precisa pra eu entregar aquilo que você precisa. Então, essa live, né? Esse aulão, na verdade, é fruto de um stories de conteúdo que eu fiz pra você lá pedindo informação, pedindo opinião, né? Eu falei assim, o que você quer ver? Aí eu dei as opções, daí vocês votaram lá. Então, é um tipo de conteúdo pra engajar, né? Pra fazer a pessoa ou clicar ali na enquete, clicar ali nos stories, ou comentar na sua postagem, né? Comentar ali no seu vídeo do YouTube, por exemplo, pra não falar só do Instagram, né? Então, esse é o objetivo, para entender melhor da sua persona, mostrar que você se importa e fazer ela participar também. É como um movimento, né? É você fazer ela fazer parte da sua família, como se ela fosse da sua família, né? Como se você realmente pedisse informação para um amigo. E é isso que eu sinto com vocês, né? Que eu tô aqui compartilhando com a minha família, com amigos próximos. E quais que são exemplos de conteúdos que você pode fazer para engajar? Perguntas, obviamente, perguntas, né? Quando você pergunta alguma coisa, você espera que alguém responda. Você espera que alguém engaje com você, né? Perguntas, pesquisa, quando você faz aquela famosa pesquisa, como é que é? Aqueles formulários que eu sempre faço também com vocês. Responda aqui para eu te ajudar. Sempre quando eu faço um tipo de formulário daqueles, do Google Forms, por exemplo, o objetivo é fazer você responder tudo, né? Pra eu te ajudar, porque eu quero te ajudar, entendeu? O único objetivo aqui que eu tô fazendo essa bagaceira toda é pra te ajudar. Ok, Tomé comprou um selo. Ai, que bonitinho. Obrigada. Aparece aqui o coraçãozinho diferente, vocês sabiam? Dá um like aí. Dá um like aí, Rafa, pra aparecer aqui. Aparece
coraçãozinho, acho que laranja. O Felipe também, acho que comprou da última vez, né? E apareceu. Eu fiquei empolgada com aquele dia. Eu falei, gente, esse negócio funciona. Esse negócio é muito legal. Tá vendo? Esse é um tipo de... Aí, ó. Tá vendo? Coraçãozinho laranja, que top. Esse é um tipo de... não conteúdo, né? Mas uma estratégia que faz o seu público se sentir parte daquilo, né? Esse senso de pertencimento. De que só pelo simples fato de você ter comprado um selinho aparece a sua fotinho aqui, né? De um jeito diferente. Isso é muito top. Então, o conteúdo para engajar. Boa noite, Rai Oliveira. Boa noite. Já estamos quase finalizando aqui, né? 9 horas que eu vou finalizar, mas estamos indo para o final. Caminhando para o final. E qual, então, que é a métrica para você acompanhar esse tipo de conteúdo que é para fazer a galera engajar? É o comentário, obviamente, e o feedback. Quando você tem um feedback positivo ou negativo, né, que é aquele famoso comentário construtivo, né, você tem essa métrica aí para você acompanhar se a pessoa tá engajando com você ou não. Se você faz um post em que não tem muito comentário, que você perguntou alguma coisa intencionalmente, né, que você realmente quis que a pessoa respondesse para você tomar alguma decisão a partir daquilo, e a pessoa não respondeu, então você já tem essa métrica aí de que ou a sua chamada para ação não tá fazendo com que ela responda, sabe? Ou alguma coisa, alguma falha aí houve na comunicação, entendeu? Houve alguma falha no sistema. Então tem que ficar muito atento quando você vai ver todas essas métricas, quando você vai ver por exemplo, se a pessoa tá comentando, se a pessoa tá salvando, qual que é o objetivo que eu quero? Será que ela tá fazendo aquilo que eu quero? É muito importante você saber disso para você tomar as outras decisões, né? Tomar decisões além daquilo. Porque assim, gente, criar conteúdo por criar não vale de nada, né? Não adianta nada eu ficar aqui criando um monte de conteúdo, criando um monte de post, um monte de reels, sem uma estratégia, né? E isso é outro tema que a gente pode conversar em outra live sobre estratégia de conteúdo, que não é simplesmente você criar um post e postar, né? Não é só você simplesmente criar um videozinho lá e soltar e esperar que o algoritmo faça alguma coisa por você. Meu bem, não. Passamos aí do século XXI, né? Então não funciona assim, né? Tem que ter uma estratégia. Vai ficar salva? Vai sim, Felipe. Com certeza. Beleza, então já falei, né? Do conteúdo de engajar, que é você perguntar, pesquisar, pedir opinião, pedir pra comentar algo específico. Um asterisco. Quando você faz um post, por exemplo, no feed, e você faz uma chamada para ação em que você realmente quer fazer com que ela responda, uma dica, olha, que funciona. É você não perguntar algo que seja muito... Deixa eu ver como é que eu posso colocar isso. Não faz uma pergunta muito aberta, que faça com que a pessoa pense demais para responder, sabe? Esses são os melhores tipos de conteúdo para a pessoa engajar. É quando você pergunta algo específico. Por exemplo, de sim ou não, ou de algum horário específico. Por exemplo, que horas você tá vendo esse post? Aí a pessoa responde. É só responder, sabe? Não precisa pensar muito para responder aquilo, né? Já tá ali na ponta do dedo ali para escrever. Então esse tipo de conteúdo também, né? Esse tipo de chamada para ação, vale super a pena você fazer de vez em quando para dar aquele up, né, no engajamento e tudo mais. Então, a última, eu deixei pro final, na verdade, porque não é a mais importante. E muita gente acha que é uma das mais importantes. Eu diria que sim, é importante, lógico, é importante a gente vender, né? Que é o tipo de conteúdo, tipo de objetivo que eu quero falar agora, por último, que é vender. Por exemplo, muitas empresas físicas, né? Muitos empreendimentos físicos começa no Instagram, sei lá, loja de maquiagem, enfim, qualquer outro tipo de estabelecimento físico, né? Começa a criar uma estratégia online aqui nas redes sociais, mas começa só a postar coisa de venda,
como se aquilo fosse um catálogo. E aqui não é um catálogo, né? As pessoas entram aqui no Instagram para se divertir, como eu falei, mais para se entreter, para ter aquele momento de entretenimento, do que para comprar alguma coisa. Então, assim, é muito bom a gente vender, né? Precisa vender, a gente não vive, não é, né, só de conteúdo que a gente vive, a gente tem que vender também. Mas isso não é o principal, isso tem que ser uma estratégia, né, à parte. Então, o Felipe até falou aqui, faz sentido, não, o que ele falou ali em cima? Faz sobre estratégia na próxima. Farei, porque não é só postar conteúdo aleatório, mas também não é, tem aqueles dois extremos, né? Você posta conteúdos aleatórios assim, vai postando, sem estratégia nenhuma. E também tem aquele outro extremo de que você só coloca coisa de venda. Parece um catálogo da Avon ali. E não é isso, sabe? Então tem que ter aquele equilíbrio, tem que ter aquela estratégia, né? Então, conteúdos de vendas, né? Exemplos de conteúdo de venda. Estudo de caso, comparações, quando você compara, por exemplo, o iPhone 12 com o iPhone 13, quando você compara algum produto, algum serviço, sabe? Caso você esteja vendendo um iPhone, né, no caso. Apresentação do produto, quando você chega e fala sobre o seu produto, fala dos benefícios, né? Fala do que a pessoa vai ganhar. Não é só você falar o que é o produto. Não é só eu falar que eu estou vendendo uma garrafinha. É eu falar qual que é o benefício, o que você vai ganhar ao comprar essa garrafinha de mim, entende? Que essa garrafinha é toda tecnológica, que ela tem esse negócio aqui, ó, que eu nem sei o nome, esse cover aqui, que fica protegido do frio, do calor, não sei o que, sabe? É você colocar ali o benefício, a venda, na verdade, é para você desvendar a pessoa, né, daquilo que ela não tá enxergando sobre o seu produto. Quando você faz um review também, um conteúdo sobre review, né, tem aqueles blogs, né, aqueles canais também de review, onde as pessoas colocam lá, né, todas as especificações do produto e tudo mais. E eu, por exemplo, não sei você, mas eu sou uma pessoa tão cuidadosa na hora de comprar alguma coisa, que eu pesquiso em tudo quanto é site possível para eu ter todas as informações, para eu realmente fazer uma escolha correta, né, uma escolha consciente. Então, quando você faz esse tipo de produto de review, né, as pessoas já sabem como é que é o seu produto, o que tem dentro dele, o seu serviço e tudo mais, né? Independente do tipo de produto que eu esteja falando aqui. Felipe, você perguntou, tipo, humanizar os conteúdos? Sobre o quê? Já esqueci o que eu tava falando. Sobre humanização... sobre as marcas, né? Sobre as empresas postarem só conteúdo de venda, né? Sim, também humanizar os conteúdos. Eu tenho uma amiga que ela tá fazendo serviço de social media e ela tá com um cliente, né? Que acho que vende quadros, alguma coisa assim. E ela não aparecia, né, no perfil. E ela topou humanizar o perfil e fazer um Reels com a pessoa mesmo, com a vendedora da marca, fazendo lá, né, apresentando os quadros e o produto que ela vende. Então, isso é também um tipo de humanização, né? Quando você, por exemplo, vende, sei lá, maquiagem e aparece nos stories usando o produto, sabe? Falando sobre o produto, também é um tipo de venda, né? De conteúdo. Depoimentos, ótimo conteúdo para você vender alguma coisa indiretamente, digamos assim, né? Porque, como eu falei, as pessoas compram de alguém que elas confiam, né? E se você coloca lá depoimentos de pessoas falando bem de você, falando bem do seu trabalho, falando bem do seu produto, como é que você não vai ser uma pessoa confiável, né? Se tem um monte de gente falando que sim, que você é confiável, que o seu produto é bom, que comprou e deu resultado, sabe? Felipe é o meu maior aqui, meu maior garoto propaganda da minha mentoria, entendeu? Ele fala sempre da minha mentoria e eu adoro, entendeu? Porque realmente fez diferença na vida dele, né? Então, depoimentos de pessoas que compraram de você e experimentaram, né, do seu produto é super válido para esse tipo de conteúdo de venda. Prova social também, que é quando você mostra o seu resultado, né? Não é o resultado de alguém, pode ser, né, o resultado de alguém, de um aluno seu, por exemplo, mas quando você mostra o seu resultado. E isso pode ser
diretamente e indiretamente também. Quando você mostra, por exemplo, um resultado direto, seria, por exemplo, o saldo da Hotmart, por exemplo, né? Eu quase nunca mais mostro isso porque eu não gosto, mas seria um exemplo de venda, uma prova social direta, em que você mostra ali o resultado, olha, ganhei tanto nesse mês, entendeu? Ou, enfim, um resultado de algum outro nicho, mas que seja diretamente. Ou indiretamente é você mostrando o benefício, aquilo que você ganhou, a sua transformação com aquilo que você vende, né? Então, quando eu viajei pra fora 3 vezes ou 2 vezes? 2 vezes em 2019 pra fora, né, pros Estados Unidos, foi um baita de uma prova social, de que o meu trabalho, de aquilo que eu falo, daquilo que eu vendo, funciona, entende? Então, prova social também. E promoção, né? É um tipo de conteúdo de venda também que você pode fazer aí. Mas, né, lembrando que sempre mantendo aquela ética de sempre mandar mais conteúdo do que conteúdo de venda, tá? Do que post de venda. E qual que é o objetivo, então, desse conteúdo de venda? É mostrar a tua autoridade, é mostrar que você tem resultado, que você sabe daquilo que você está falando, e fazer a persona te contactar, né? Qualquer que seja o tipo de chamada para ação que você faz, é realmente fazer ela entrar em contato com você e comprar de você, né? E você fechar a venda, entender o diferencial e o benefício do produto. Então, é você mostrar que você é diferente, que você é diferentão e que seu produto é único, entendeu? Não existe nenhuma outra mentoria no mundo como a mentoria da Amanda. Não existe um outro curso igual o meu, porque é meu, é o meu método, é aquilo que eu vendo, é aquilo que eu mostro, é aquilo que eu ensino e eu não copiei de ninguém. Então, é único. E aí você mostra esse benefício, mostra esse diferencial que é só seu. E qual que é a métrica para você acompanhar? É você realmente ter, né, os seus contatos ali, caso você tenha feito alguma postagem para você vender alguma coisa, alguma publicidade também. É você receber o contato das pessoas, né, falando que vai comprar, ou que vai fechar, ou que tem alguma dúvida para você tirar na hora. E no pós-venda também. O pós-venda é super importante, é você acompanhar a pessoa, né, é você demonstrar aquele cuidado, é você mostrar, que nem eu falei ali, fazer o over-delivery, que é você entregar mais do que você prometeu, né? Por exemplo, na mentoria eu dei muito mais do que eu prometi. Eu dei, várias outras aulas a mais do que eu falei. Porque eu tive esse cuidado de entregar mais do que eu prometi. Certo? Então, esses tipos são os 6 objetivos. Tem mais, né? Tem outros, mas eu quis enxugar e colocar dentro desses 6. Por exemplo, poderia ramificar também um objetivo de autoridade. Só que aí teria as mesmas características, né, que tem nesses 6 aqui. Então, eu meio que reduzi, enxuguei para ficar fácil de entender, né? E vai ficar salva essa live, mas antes eu vou responder aqui a pergunta do Rafa. Aqui do... Cadê, gente? Ué. Você pode receber perguntas quando os indicadores visuais estão ativados, mas não é possível mostrá-las na tela? Não entendi essa informação aqui do Instagram. Mas enfim, ele perguntou o seguinte, peraí. Deixa eu até chegar aqui no que ele perguntou, para eu responder direitinho. Ele perguntou sobre os arquétipos. Não sei se todo mundo sabe o que é arquétipo, mas é tipo um personagem. É tipo... como é que eu posso colocar isso? É tipo um personagem que você incorpora dentro do seu negócio, dentro do seu projeto, que passa certos tipos de imagem para o seu público, né? Então, tem 12 arquétipos que você pode incorporar, né? Entre eles são o inocente, o explorador, o sábio, o rebelde, o mago, o herói, o cuidador, o criador, governante, amante, bobo da corte e cara comum. Então, são personalidades, digamos assim, que você pode incorporar, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui como
o sábio, porque eu tô passando conteúdo aqui pra você e vocês estão recebendo isso, né? Estão sugando da minha sabedoria, digamos assim. Então, hoje eu tô como um arquétipo de sábio. Daí ele fez a seguinte pergunta, que não dá pra colocar aqui na tela, não sei porquê, mas ele falou assim: qual tipo de arquétipo de conteúdo você acha que traz mais conexão com o público? Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que cada um deles tem um ponto de conexão que você pode gerar na pessoa. Então, por exemplo, é por isso que eu falo que a persona é muito importante. Se você conhece aquilo que ela precisa, quais são as dores, quais são as coisas que ela apoia, que você também apoia, quais são os inimigos em comum que vocês têm, quais que são as características da sua persona. Se você sabe disso, em cada arquétipo você consegue conectar com ela de alguma forma. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Deixa eu pensar aqui. Exemplo. No arquétipo do criador. Vou ler aqui o que está escrito no arquétipo do criador para vocês entenderem. O criador é engenhoso, cheio de criatividade e não sossega até que encontre novos projetos interessantes. Tem traços artísticos e deseja deixar a sua marca no mundo. Gosta de compartilhar conhecimento e valoriza qualquer ideia, mesmo que pareça boba, ela é especial. Então essas são características do arquétipo criador, né? Aquela pessoa que tem essa característica dentro dela, de criador. Então, como é que eu vou me conectar com ela? Através de algum conteúdo nesse arquétipo. Eu posso achar algo em comum que ela tem, que é, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né, particular. Se eu encontro pessoas que gostam de dançar, como eu gosto de dançar, e ao mesmo tempo gosta de algum outro assunto, de marketing digital, por exemplo, eu posso me conectar com ela através desse arquétipo, criando algo pra ela, sabe? Criando, sei lá, alguma coreografia, ou criando algum produto específico sobre dança, sabe? Que conecta eu com ela, entendeu? E daí isso pode ser um exemplo, né? Dentro do arquétipo do criador. E, enfim, pode ter milhares de outros exemplos aqui, né? Por exemplo, o cara comum. O cara comum eu acho que é o mais comum para você se conectar com alguém. Porque você demonstra, né, nesse arquétipo, seu principal objetivo é se inserir de forma efetiva na sociedade. Ou seja, percebemos que esse arquétipo tem afinidade com rotina e não se importa em ser mais um dentre vários. Então, é alguma característica que você mostra no conteúdo que faz com que você seja o cara comum para aquela pessoa. Que nem eu falei, as pessoas me chamam e falam assim: Amanda, você é gente como a gente, sabe? Você tem dificuldades como a gente. Porque eu mostro isso também, sabe? Quando eu me vulnerabilizo, né? Quando eu mostro alguns pontos de vulnerabilidade nos stories e em outros conteúdos também, a pessoa se conecta comigo, entendeu? Então isso mostra que eu sou um cara comum, que eu sou uma mina comum. E é isso, galerinhas. Deixa eu ver aqui. Comments. Demos aí 1 hora exata de conteúdo, topíssimo. Cara, esse conteúdo eu acho que, real, vocês não encontram em qualquer lugar não, viu? Vocês não encontram em qualquer lugar. Por isso, qual que é a recomendação da Mandinha agora? Que você... Vamos fazer o desafio? Vamos fazer o desafio? Quero fazer o desafio. Se você estava aqui no momento em que eu falei sobre o tipo de conteúdo de desafio, que é um tipo de conteúdo para engajar, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Agora eu esqueci. São vários exemplos, eu acabo esquecendo. Desafio, que é para conectar. Isso. Vamos fazer então esse desafio? Eu desafio você, aqui agora, que está assistindo, a criar algum conteúdo com objetivo com algum desses objetivos que eu passei hoje. Então vamos recapitular rapidão, rapidex. Algum conteúdo que inspira ou motiva a sua persona. Então, antes, na verdade, de criar o conteúdo, tenha em mente, com base, né, naquilo que a sua persona precisa, naquilo que ela
tem de dores, de sonhos, de medo, de desafios, etc. Então tenha ela em mente, tá? Ou você vai criar um conteúdo de inspiração para motivar a pessoa, ou você vai educar a pessoa e informar ela de alguma coisa. Terceiro tipo que você pode escolher, conectar. Você vai se conectar com ela de alguma forma. Entreter ela de alguma forma. Engajar ela de alguma forma. Ou vender para ela alguma coisa de alguma forma, tá? Se vocês quiserem, sabe o que eu posso fazer? Eu posso tirar print dessa página aqui do Notion, que eu tô tirando esse conteúdo aqui pra vocês, e eu posso postar lá no nosso clubinho lá do Telegram, que daí vocês têm todas as informações direitinho, né, dos exemplos, de tudo que eu falei aqui, tá nesse print que eu vou colocar lá no Telegram, beleza? No nosso clubinho. Então vamos. Eu quero ver vocês até me marcando, ou manda pra mim, compartilha comigo depois, pra gente trocar essa ideia e sermos felizes. Tá bom? Gente, linda, seus lindos, seus maravilhosos. Eu falava que eu não gostava de fazer live, gente, mas eu acabei amando fazer isso, porque é tão bom. É tão bom você passar conhecimento assim, né? E ver que as pessoas estão aproveitando isso, né? Então é muito bom. Se você puder também, compartilha depois que a gente finalizar aqui, compartilha nos stories, porque vai ficar salva, tá? Pra mais pessoas terem acesso a esse conteúdo top, maravilhoso. Tá bom? Lindos, beijos. Opa, coisinha aqui. Beijos, boa noite, descansem. Se hidratem. Juliana, se hidrate. E a gente se vê mais tarde. Ou depois, tá bom? Beijo, boa noite pra vocês.